Queridos irmãos, de caminhada, é com alegria imensa que nos encontramos em mais uma tarefa. Também um momento que traduz uma alegria imensa em nossos corações. Hoje temos a Cleusa Schultz, é diretora da área do Livro Espírita da Ferges, trabalhadora da Sociedade Espírita Discípulos do Cristo, em Guaíba. Ela atua no movimento espírita desde 1990, quando iniciou as suas atividades na evangelização, dedicando-se desde então à difusão do espiritismo. Cleusa, sinta-se acolhida, receba as nossas vibrações de gratidão, de reconhecimento também, pelo seu importante trabalho na difusão dos ensinos do nosso Mestre Jesus. E agora, vamos ouvir uma mensagem, acompanhar a mensagem que a Mariana irá nos conduzir. Então, do livro Esperançar, para vivermos sempre em paz. Oriente seus passos sempre para o bem. Não importa onde ou com quem esteja. Pensar, sentir, falar e pautar a vida pelos princípios morais ensinados e vividos por Jesus são formas de construir uma casa sobre a rocha. É criar uma base sólida, ampla e profunda para vivermos sempre em paz. Então, agora, irmãos, vamos acompanhar a Yara numa prece para darmos início à nossa tarefa de hoje. Deus, nosso Pai de infinita bondade e amado Mestre Jesus, elevamos nossos pensamentos e corações a vós neste momento de união fraterna. Agradecemos a oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos em vosso nome para mais um encontro mensal que a nossa casa realiza. Rogamos a assistência dos bons espíritos, dos mentores espirituais dessa casa e, acima de tudo, a bênção e a luz do nosso Mestre Jesus, para que envolvam nesse ambiente com vibrações de paz, harmonia, discernimento. Que a vossa luz ilumine nosso entendimento, afastando quaisquer influências contrárias ao bem e à caridade. Pedimos a vós força e coragem necessárias para todos aqueles que buscam um recomeço em suas vidas. Que as palavras aqui trocadas sejam inspiradas pela vossa sabedoria e pelo amor, tocando os corações e despertando em cada um de nós a vontade de seguir adiante, confiando em vossos planos e na justiça divina. Que possamos, através dessa reunião, encontrar o apoio mútuo e a inspiração para semearmos novos caminhos, pautados nos vossos ensinamentos de amor ao próximo e reforma íntima. Abençoa, Senhor, a nossa palestrante Cleusa, a todos os presentes, nossos lares e nossas famílias. Permaneça conosco, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Olá, agradecido por esse momento. Passamos direto para a Cleusa. Seja bem-vinda. É uma alegria imensa que esteja junto a nós, Cleusa. Obrigada. Veio a minha ansiedade de conversar, né, de estar com vocês, do Amor e Caridade. Muito obrigado pelo convite, é uma honra e uma alegria imensa estar aqui e falar sobre o nosso tema no dia de hoje, né? O tema escolhido foi Novos Começos. Um tema que nos faz refletir imensamente, né? E nós vamos refletir, primeiro pensando assim, né? Nós estamos no final de mais um ano
pelo nosso calendário. Geralmente, algumas pessoas gostam de fazer um balanço assim de como foram suas vidas durante esse período, né? E a partir daí, muitas vezes fazem planos para o próximo ano, né? Esses planejamentos tanto podem ser assim no aspecto material, muitos pensam que vão mudar de casa, mudar de emprego, ou sei lá, comprar algum imóvel ou alguma coisa no sentido material, né? Porém, também podem fazer aquele balanço no aspecto espiritual, especialmente aqueles, né, que já entenderam que sem espiritualidade tudo fica bem mais difícil na nossa existência, né? Então a nossa proposta é assim, é refletirmos, né, sobre os novos começos. E o nosso convite é para que possamos refletir como o espiritismo então pode nos auxiliar a entender esses novos começos, né? Por quê? Bom, porque novos começos podem estar associados a muitos conceitos, né? Por exemplo, conceitos de reencarnação, de evolução espiritual, em que nós temos assim a oportunidade de recomeçar a vida em corpos diferentes, né? Para evoluir, corrigir equívocos do passado, aprender o verdadeiro amor. Mas também pode ser visto como um processo diário de aprendizado, de crescimento e transformação pessoal. Para nós, espíritas, a reencarnação é a bênção do recomeço, de uma nova jornada. Com o esquecimento daquelas lembranças tristes, angustiantes, ou até mesmo estimulantes ao erro, à queda. É como se começássemos a escrever uma nova página no livro da vida. Jesus, o nosso mestre, mostrou, através dos seus exemplos, dos seus ensinamentos, que todos nós podemos recomeçar a nossa caminhada. Que a vida nos proporciona todos os dias inúmeras oportunidades de começar de novo. Erramos, caímos, mas Jesus nos recebe sempre para um novo começo. Ele não desiste de resgatar as suas ovelhas perdidas. Lembremos dessa passagem em que Jesus fala, né, que tem as 99 ovelhas, mas tem uma ovelha que está perdida. E ele vai atrás dessa ovelha. E assim somos nós, inúmeras vezes e em inúmeras existências, ovelhas perdidas que o Mestre vai em busca e nos oferece novas oportunidades. Podemos lembrar de outras passagens de Jesus, né? Falamos há pouco das ovelhas e a ovelha perdida, como, por exemplo, o incentivo à mulher equivocada, aquele olhar de compaixão, propondo que ela recomeçasse a sua vida e que não voltasse mais a pecar. Lembremos do perdão a Pedro, inspirando Pedro a continuar na propagação da boa nova, mesmo depois de ter Pedro negado Jesus por 3 vezes. E a conversão de Saulo, meus irmãos? Perseguidor dos cristãos, que aceita o convite de Jesus e transforma a sua vida num farol de luz, surgindo um novo começo, um começo como Paulo. Jesus, que queres que eu faça? E a gente sempre recomenda, assim, quem deseja conhecer mais, aprofundar o entendimento desta vida deste apóstolo Paulo, a gente sugere o livro
Paulo e Estevão, desculpem. Para mim, um dos livros mais lindos que eu já li. E ali nós vamos ver todo o trabalho de Paulo na sua recuperação, vamos dizer assim, no seu esforço para dar um novo sentido à sua vida. E não foi fácil para Paulo, a gente lendo o livro vai entender, assim como não é fácil para nós. Mas, ainda hoje, e como sempre, Jesus continua nos convidando a novos começos. Através das vivências do nosso cotidiano, das nossas relações familiares, profissionais, no centro espírita, ou através de algum acontecimento inesperado, a perda de um ente querido, a perda de um emprego, uma situação de conflito, de desgosto, às vezes até através de uma doença. Os convites chegam a todo instante. Nós temos que ter essa percepção diante de uma dificuldade, pensar. Estamos recebendo a oportunidade de um novo começo a partir deste fato, a partir desta situação que me desacomodou. Geralmente é assim. Me perturbou, né? Então, é uma oportunidade de um novo começo. E uma das provas da bondade divina, como a gente fala aqui no nosso momento, a reencarnação, podemos pensar que a reencarnação é o grande novo começo da nossa trajetória espiritual no corpo. Daí podemos perguntar, é limitado o número das existências corporais? Ou o espírito reencarna perpetuamente? Onde nós vamos encontrar a resposta? Lá na questão 168 de O Livro dos Espíritos, que nos fala que a cada nova existência, o espírito dá um passo para diante na senda do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Então, chegamos à conclusão que nós ficaremos indo e vindo, ou seja, fazendo novos começos a cada existência corporal, até adquirirmos aquela perfeição relativa, sermos pessoas de bem, que cumprem a lei maior, a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Conforme nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, o homem de bem, capítulo Sede Perfeitos. Caminhar para a luz é o nosso destino, é o destino de toda a humanidade. Mas também podemos pensar que a cada volta, eu fiquei refletindo sobre isso também, sabem? Que a cada volta para a espiritualidade, nós também estaremos fazendo um novo começo. E dessa vez, como espírito desencarnado, que vai levar consigo os aprendizados enquanto esteve naquela existência corporal. Daí, bom, a gente pode pensar ainda assim, como será esse novo começo na espiritualidade? E os espíritos superiores nos respondem que depende de como vivemos quando estávamos aqui na Terra. E nós vamos encontrar esclarecimentos sobre isto também lá no Céu e Inferno, né? Na parte lá que temos os depoimentos dos espíritos. E a gente também recomenda, né, essa leitura para entender bem o que nos aguarda na espiritualidade.
Na questão 159 do Livro dos Espíritos, aí vem também essa questão do que sentimos, que sensação experimenta a alma no momento em que ela se reconhece estar no mundo dos espíritos. Penso eu que esse é um dos momentos mais delicados da nossa chegada na pátria espiritual. E os espíritos nos dizem assim: depende. Se praticaste o mal, seria impelido pelo desejo de o praticar. No primeiro momento, te sentirás envergonhado de o haveres praticado. Com a alma do justo, nos dizem os espíritos superiores, as coisas se passam de modo bem diferente. Essa alma se sente como que aliviada, de grande peso, pois que não teme nenhum olhar perscrutador. Portanto, qualquer que seja o novo começo que vamos dar, depende só de nós. Somente de nós. E ainda pensando nos novos começos, também quero propor uma reflexão, pensando lá no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, eu não vim destruir a lei. Na verdade, não é eu, é não vim destruir a lei, né? Que Jesus nos fala, nós temos 3 revelações divinas nesse capítulo. E a gente pode dizer que cada revelação é um convite do alto a novos começos. A primeira com Moisés, né? Veio propor um novo começo para aquele povo ainda tão embrutecido, instaurando ali junto àquele povo leis civis e leis divinas. Aí a gente vai ter os 10 mandamentos, né? Depois vem Jesus, e aí propõe um novo começo, a lei de amor. Depois chega o Espiritismo, que nos mostra as verdades espirituais, que é possível sempre recomeçar, promover a nossa mudança interior, nos convidando a mudar a nossa forma de encarar e viver a vida, aqui na Terra, porque a vida continua. Existe vida após a morte do corpo físico. E continuaremos sendo espíritos. Então, não somos o nosso corpo. Esse corpo é transitório. Somos espíritos. E estamos todos matriculados num curso intensivo de evolução espiritual. E precisamos ter coragem para olhar para dentro de nós mesmos, reconhecer as nossas fragilidades, as tentações, e movimentar essa força interna para nos transformarmos em pessoas melhores. E aí nos fala a Cláudia Scholl, no seu livro Construindo Dias Felizes, ou seja, nós somos capazes de construir dias felizes. E a natureza também nos dá muitos exemplos de novos começos, né? Eu vou apenas citar alguns assim que me veio à mente, como a lagarta, né, que se transforma em borboleta. Um exemplo bem comum, o dia e a noite, as estações do ano, e a semente que se transforma numa árvore, que cresce, se enche de flores, depois vem o fruto, que gera uma nova semente. A natureza nos faz perceber que nós somos natureza, então nós também temos novos começos, vamos dizer assim, recomeços. Também refere a Gênesis, lá no finalzinho do seu item 34, né? Quando fala da nova era, é o capítulo 18, que nos fala que são chegados os tempos em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Nós sabemos que esses grandes acontecimentos já estão
acontecendo. E aí nos diz assim nesse item: são as folhas que caem no outono e às quais sucedem outras folhas cheias de vida, porquanto a humanidade tem as suas estações, como os indivíduos têm as suas várias idades. Então pensemos assim: estamos sempre começando uma nova fase em nossas vidas. E assim como o nosso globo terrestre está submetido à lei do progresso, nós também, como espíritos imortais, iremos progredir. E aí reinará a caridade, a fraternidade, a solidariedade, né? Essa pedra angular da nova sociedade, que assegurará, então, o bem-estar moral de todos os homens, todos os habitantes encarnados e desencarnados do planeta. Mas aí a gente pode ficar refletindo assim: o que ainda falta fazer? O que eu não fiz ainda? E aí nós vamos lembrar do nosso amigo Cleto, em seu livro Espiritualidade na Vida. Vocês devem perceber, né, que eu falo um pouquinho e aí cito um livro, né? Porque os livros são esse manancial de luz para os nossos espíritos, né? Então, o Cleto, nesse seu livro, né, na lição Recomeçar, diz assim: recomeçar é preciso, nos alerta a todo momento a nossa existência, a nossa consciência, que somos convidados a recomeçar em um processo de renovação contínua. E aí ele nos fala de algumas atitudes para nos auxiliar, né, a vencer as algemas que nos prendem ao passado e seguir em frente. E quantas vezes nós nos prendemos ao passado? E aí ele fala: perdoar-se. Porque, como nós falamos, nós erramos, mas podemos começar de novo. Então, eu me perdoar. Eu sempre penso assim. Na verdade, comecei a pensar assim, com uma irmã que dizia assim: Cleusa, tu fizeste o teu melhor. Então, segue em frente, te perdoa. E é isso que nós temos que fazer. Porque talvez naquele momento era aquilo que eu conseguia fazer. Então, eu vou mudar daqui para frente. E perdoar quem, porventura, tenha nos magoado, nos prejudicado, pensando também assim. Era o que a pessoa tinha para dar naquele momento. Ela não podia dar melhor. E aí, nós perdoarmos, não guardarmos mágoa. Porque quando a gente não perdoa, a gente fica... É a gente que fica com a mágoa. E isso faz um mal imenso. Assim como não se perdoar, porque lá no Evangelho nos fala ainda que o não perdão, né, pode nos levar ao suicídio e à loucura. O Cleto nos fala ainda assim: adotar uma atitude positiva diante da vida, sem ficar rememorando os infortúnios do passado, o que aconteceu. Às vezes a gente vê irmãos falando assim com mágoa, né, de fatos que já aconteceram há 30 anos, e a gente pode pensar assim: Jesus, né, tenha misericórdia desse irmão e orar por ele, para que ele se livre, né, vamos dizer assim, dessas lembranças tão tristes. Muitos têm o vício da queixa, do azedume, da reclamação sistemática, né, ou então do negativismo doentio. Não vai dar certo. Não, isso não vai dar certo. Não, a gente tem que pensar: vai dar certo conforme Deus programou para nós. Porque se fizermos tudo que estava ao nosso alcance, vamos confiar em Deus. Cleto nos fala ainda: utilizar filtros da razão, da lógica, para repensar as nossas crenças. Será que isso tem razão de ser, de existir, né? E olhar as circunstâncias sobre outros ângulos, meus irmãos, ampliar o nosso olhar, não ficar preso àquilo que os olhos da matéria estão vendo, mas pensar espiritualmente. Por trás disso, talvez aconteçam
ou existem coisas que eu nem imagino. Quando a gente tem esse olhar que transcende o olhar da matéria, esse esforço para fazer isto, nós nos acalmamos, né? Porque tudo tem o seu lado positivo. O Cleto nos fala ainda, nutrir a alma com fé, esperança e alegria, que tornam muito mais fácil a mobilização das forças e recursos internos e externos que todos nós temos, né? Então, a gente, com fé, com esperança, confiando na providência divina, a gente segue em frente, a gente se fortalece para as situações que fazem parte da vida de todos nós, né? E eu gostaria de falar aí um pouquinho, mas também permitir, na verdade, perguntar. Vejam que eu estou trocando palavras hoje. Isso só acontece, né? Quando a gente, vamos dizer assim, chega a uma certa idade, sabe? Aí a gente começa a trocar as palavrinhas. Mas eu sei que o coração generoso de cada um, né? Vai desconsiderar, vamos dizer assim, essas pequenas falhas. É deste livro aqui, não sei se vocês conseguem ver, é o Fonte Viva, né? De Chico Xavier, né? Pelo Espírito Emmanuel, é a lição número 50. Essa lição, número 50, ela fala sobre um trechinho da carta de Paulo aos Filipenses, né? Capítulo 3, versículo 13. Quer dizer, versículo 3, item 13. É assim, ó. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço para as que se encontram diante de mim. E aí, olha o que Emmanuel nos fala interpretando esta passagem de Paulo. Na estrada cristã, somos defrontados sempre por grande número de irmãos que se aquietaram à sombra da improdutividade, declarando-se acidentados por desastres espirituais. É alguém que chora a perda de um parente querido, chamado à transformação do túmulo. É o trabalhador que se viu dilacerado pela incompreensão de um amigo. É o missionário que se imobilizou em face da calúnia. É alguém que lastima a deserção de um consórcio de boa luta. E aí nós vamos lendo e lendo. É o cooperador, eu pulei aqui para não ficar cansativo, que permanece na expectativa do emprego ricamente remunerado para consagrar-se às boas obras. É o colaborador que se escandaliza com os defeitos do próximo, congelando as possibilidades de servir. É alguém que deplora um erro cometido, menosprezando as bênçãos do tempo em remorso destrutivo. Lembremos aqui, ó, meus irmãos, que o passado, como nos diz Emmanuel, o passado, porém, se guarda as virtudes da experiência. Nem sempre é o melhor condutor da vida para o futuro. Aí nos fala ainda. A contrição, a saudade, a esperança e o escrúpulo são sagrados, mas não devem representar impedimento ao acesso de nosso espírito à esfera superior. Paulo de Tarso, que conhecera terríveis aspectos do combate humano na intimidade do próprio coração e que subiu às culminâncias do apostolado com o Cristo, nos oferece roteiro seguro ao aprimoramento. Ele diz: esqueçamos todas as expressões inferiores do dia de ontem e avancemos para os dias iluminados que nos esperam. Eis a essência
de seu aviso fraternal à comunidade de Filipos. Centralizemos nossas energias em Jesus e caminhemos para adiante. Ninguém progride sem renovar-se. Achei esta mensagem muito apropriada, meus irmãos, para esse final de ano, para que possamos pensar para o próximo ano, né? Essa renovação, essa proposta de novos começos. Sempre, sempre é tempo de um novo começo. E a todo instante surgem oportunidades para que a gente possa dar um passinho à frente e fazer um novo começo. É uma janela que se abre, é uma nova oportunidade. Aproveitemos esse momento e vamos em frente. E agradecemos por esse momento de reflexão que compartilhamos com vocês. Nossos agradecimentos, Creuza, por esta bela reflexão que nos trouxe neste momento importante que todos nós estamos passando, né? Além desta renovação espiritual que todos nós almejamos, estamos no momento de revigorar as nossas energias pelo próximo ano. E como é comum na nossa casa, eu esqueci de te dizer no início, o nosso convidado faz a prece do encerramento. Ah, tá bom. Tá bom, a gente faz sim, até porque, né? É um momento de muita gratidão a Deus, nosso Pai, amoroso, que possibilita esses momentos de encontros de alma, a Jesus, aquela mão amiga, que está sempre dizendo para nós: vem, meu irmão, começa de novo. E as luzes do Espiritismo, que dá todo o colorido às nossas vidas de espíritos imortais. Agradecemos por esse ano de trabalho no bem, por esse ano de oportunidades, de novos começos, por tudo que vivemos, Senhor. E rogamos pelo ano que se anuncia, pelo novo dia que vai chegando, que possamos, como disse a nossa irmã, adquirir as forças necessárias, o ânimo, a coragem, a confiança na proteção e no amparo espiritual a cada um de nós. Nossos espíritos protetores, que cuidam, que zelam por cada um de nós, desde aquele momento em que chegamos para esta existência. Abençoa, amado Mestre Jesus, todos os lares, todas as famílias, o planeta Terra, em luzes de esperança e de paz. Que assim seja. Em nome de Deus, do nosso amigo e mestre Jesus, e dos bondosos espirituais das nossas casas que nos acompanharam nesta hora, agradecidos pelas bênçãos recebidas e desejando a todos um bom final de ano, de muita paz e energia, e a nossa querida Cleusa. Fica assim, e as nossas portas, os nossos corações estão sempre abertos para te receber. Muita paz e agradecimento.